Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí à resolução de mais uma questão de física do Enem 2022. No caso aqui é uma questão de termologia, né? E tem a ver com o aquecimento da água por uma ducha elétrica. É uma questão de eletrodinâmica. Se você pegar aí a prova amarela do segundo dia, é a questão número 111. Não é uma questão muito difícil, mas tem aí a necessidade de algumas conversões, de unidade e também a aplicação da fórmula. Vamos lá. O manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e super quente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função da vazão. No morno, a variação de temperatura é 10, com uma vazão de 3 litros por minuto. Note que se nós dobrarmos a quantidade de água, ou seja, dobrarmos a vazão, a variação de temperatura é a metade. Isso é condizente com a equação da termodinâmica, que a quantidade de calor trocada é diretamente proporcional à massa e também diretamente proporcional à variação de temperatura. Ou seja, massa e variação de temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Então, dobra-se a massa, reduz a variação de temperatura à metade. Quente. A variação de temperatura, quando é 3 litros por minuto, é 20, dobrando a vazão, dobrando a massa, metade do aquecimento. Perfeito? Super quente. Variação de temperatura de 30 graus Celsius, dobrando a variação da vazão, né? Dobrando a massa aqui, metade da variação de temperatura. Então, a tabela está bem condizente. Vamos lá, continuando. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes, imediatamente superior à corrente máxima do circuito. No caso, o disjuntor ele protege contra correntes altas. E no caso aqui, ele está pedindo, em qualquer nível de aquecimento. A corrente mais alta é a corrente elétrica, onde se necessita de mais energia elétrica para o aquecimento da água, é quando ela estiver no nível super quente. Então aqui a variação de temperatura é maior, a quantidade de energia elétrica é maior também, e por isso a corrente elétrica também é maior. Então a nossa resolução vai se basear nesses dados aqui. Continuando a leitura. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta calor específico de 4,2 joules por grau Celsius e densidade de 1.000 gramas por litro. Esses dados aqui são importantes porque nós temos aqui a vazão em litros. Então, litros, a gente vai estar em gramas. Então, a gente vai precisar fazer essas conversões. Tá bom? Então, vamos lá para fazer a leitura da pergunta em si e a resolução. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por... E aí vem as alternativas. No caso, como eu havia dito anteriormente, essa aqui é a equação da termologia que nós vamos utilizar. A quantidade de calor trocada é igual a massa, calor específico, variação de temperatura. E nós vamos igualar essa quantidade de energia aqui com a energia elétrica fornecida pela ducha. No cálculo da energia elétrica, nós colocamos que a energia elétrica é a potência da ducha vezes a variação de tempo. Para diferenciar de temperatura aqui, a temperatura eu coloquei em T maiúsculo e o tempo em T minúsculo. Mas, enfim, a gente está aqui, às vezes alguns professores utilizam θ aqui na temperatura, mas enfim, tem que tomar cuidado com para não confundir essas grandezas. A potência de um aparelho elétrico em corrente contínua é o valor da corrente elétrica vezes a DDP. Substituindo aqui, potência é corrente elétrica vezes DDP, e o tempo está aqui logo em seguida. Um detalhe é que as duchas normalmente são correntes alternadas,
Mas a gente aqui não fala nada a respeito disso, né? A gente vai considerar 220 aqui como sendo a DDP útil desse caso da ducha. Então, vamos igualar a quantidade de calor trocada pela ducha com a energia elétrica dissipada por essa ducha. Então, fazendo a igualdade da energia elétrica com a quantidade de calor, nós temos corrente elétrica, diferença de potencial, tempo de funcionamento, é igual massa, calor específico, variação de temperatura, substituindo alguns valores. Corrente elétrica é o que a gente quer saber, o que a alternativa pergunta aqui, né? Diferença de potencial 220 foi dado aqui no enunciado, né? Tempo de funcionamento eu vou pegar na tabela, né? Que a vazão é litros por minuto. Então, 1 minuto, que seria 60 segundos, unidade do Sistema Internacional. Cuidado aqui, a corrente elétrica não é 5 amperes, como está aqui no enunciado. No enunciado apenas fala que o resultado, apesar que pode sair qualquer valor ali, nas alternativas tem que ser múltiplo de 5. Só isso. Então, a corrente elétrica é o que a gente precisa conhecer. Massa. Aí eu posso pegar tanto 3.000, no caso 3 litros, fazendo a conversão de 1.000 gramas por litro, né? Daria 3.000 gramas, quanto 6.000. Um detalhe, se eu pegar 3.000, aí a variação de temperatura é 30 graus Celsius. Se eu pegar 6.000, a variação de temperatura é 15 graus Celsius. Mas vamos lá por 3, né? Então a vazão de 3 litros por minuto. Cada litro 1.000 gramas, 3.000 gramas. Calor específico da água, 4,2. Joule, unidade do Sistema Internacional. Grama não é unidade do Sistema Internacional, mas aqui está 3.000 gramas e simplifica, não tem problema. Graus Celsius também não é unidade do Sistema Internacional. O Sistema Internacional é Kelvin, né? Mas aqui também o 30 graus Celsius, que é a variação de temperatura, no caso com a vazão de 3 litros por minuto, né? Graus Celsius com graus Celsius também simplifica. Então, nós temos aí as nossas alternativas. Aqui, o melhor é ir simplificando para facilitar as contas. Corto esse zero do 220 com esse zero do 3.000, divido 60 por 30, do lado de cá fica 2. E aí nós temos 2 vezes 22, 44 vezes a corrente elétrica. 300 vezes 4,2, aqui a resposta. Aqui, se você quiser fazer a conta, vai dar 28,6, tá certo? Mas se você quiser também aproximar isso daí, né? 4,2 é próximo de 10 vezes menor de 44. Se fosse 10 vezes menor, seria 4,4. Então, aqui, como é menor, né? Nós temos aqui o valor da corrente elétrica num valor abaixo de 30. Né? Então, a continha seria essa. 44 dividido por 4,4, arredondando, 10. 10 passa dividindo, daria 30. Daria a nossa resposta sem fazer conta nenhuma. Fazendo a conta, dá 28,6. Como a resposta tem que aparecer em múltiplo de 5, e no caso um múltiplo maior, a nossa resposta é a letra B, 30 amperes. Não é uma questão muito difícil, mas também não é uma questão muito fácil. E também tem essas continhas aí que são meio sacanas, e também as conversões de unidade, né? Não é também lá muito interdisciplinar e também nem muito contextualizada, mas aproveita aí o lance da ducha, que é algo comum nas residências do nosso país, né? Então tá bom, nossa resposta é a letra B, 30 amperes. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa resolução e clique aí no sininho para seguir as nossas publicações. Um abraço a todos, bons estudos.